Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam super bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que trata especificamente de ferramentas que vão servir de apoio ao processo de decisão em que um investidor vai utilizar para saber se um empreendimento ele é viável ou não, certo? Mostrei para vocês como que funciona as ferramentas de planejamento, mostrei quais são as etapas que, que normalmente existem e que o empreendedor deve observar ao elaborar um plano de negócio, que vai desde a criação do cliente até mesmo as fontes de receita e as fontes de despesa que normalmente um negócio proporciona para quem está investindo. Então, hoje a gente veio falar sobre 3 ferramentas que são cruciais para que a gente possa analisar de forma efetiva um investimento, seja na hora de abrir um modelo de negócio, seja na hora de expandir um modelo de negócio que já existe, ou então até mesmo investir em outros tipos de ativos financeiros. Beleza? Então, quais são, professor, essas ferramentas? Elas são denominadas as ferramentas de orçamento de capital. Beleza? E aí o conceito já diz, para tomar decisões de investimento inteligente, empreendedores utilizam algumas ferramentas. Quais ferramentas são essas? Valor presente líquido, que é o VPL, a taxa interna de retorno, que é a TIR, o payback, que ele é fragmentado em payback simples e payback descontado. O valor presente líquido, ele vai medir o valor presente de todos os fluxos de caixas futuro de um projeto, descontando uma taxa pré-definida. Se o VPL for maior que zero, o investimento é rentável. Se o VPL for menor que zero, o investimento não é rentável. Portanto, o investidor deve ignorá-lo e não deve investir nesse tipo de negócio, né, ou nesse tipo de ativo. Como assim? Por exemplo, para você abrir uma franquia ou um modelo de negócio próprio, normalmente você faz os estudos financeiros e define a seguinte informação. No primeiro ano de funcionamento, esse modelo de negócio vai trazer de entrada de dinheiro para a minha empresa R$ 20.000, vamos supor. No segundo ano de funcionamento, ele já não vai trazer mais 20 mil, ele vai trazer agora 30 mil. Então, o que acontece? Eu fiz a projeção do primeiro ano de funcionamento e do segundo ano de funcionamento. Então, o valor presente líquido, o que ele vai fazer? Ele vai considerar a taxa que vai, tecnicamente, atualizar esses valores para o momento presente. Por exemplo, se eu digo para vocês que no segundo ano de funcionamento a minha empresa ela vai trazer uma entrada, uma receita de R$ 30.000 por ano, esses R$ 30.000 que vão vir daqui a 2 anos, eles não vão ter, teoricamente, o mesmo poder de compra que R$ 30.000 hoje, porque existe uma taxa que faz com que o dinheiro perca ou valor ou ganhe valor ao decorrer do tempo. É como se a gente pensasse, o que R$ 30.000 compra hoje, ele pode não comprar daqui a 2 anos, a 3 anos. Se eu compro um computador hoje a R$ 3.000, esse mesmo computador, do mesmo modelo, pode ser que custe 3.800. E aí o que aconteceu? O dinheiro perdeu o valor com o passar do tempo. Então, o valor presente líquido ele serve exatamente para isso. Pega todos os fluxos de caixas que a minha empresa vai adquirir ao decorrer do tempo, considera uma taxa referencial, que normalmente é a taxa Selic, faz-se o cálculo do valor presente líquido e aí esse valor futuro é atualizado para o valor presente. Se essa taxa e o cálculo do VPL me dá um valor negativo ou um valor abaixo de zero, esse investimento não é rentável. Se ele me traz o valor igual a zero, é um investimento que não vai me trazer resultado líquido, ou seja, eu não vou perder dinheiro, mas também não vou ganhar. Se esse VPL for um valor maior que zero, acima de zero, isso significa que
o valor presente líquido vai me trazer um retorno positivo. Então, esse investimento, ele serve para a minha empresa, ou seja, ele tem a probabilidade maior de me trazer algum benefício. Depois, vem-se a taxa interna de retorno, que é abreviado como TIR. Essa taxa interna de retorno é uma taxa de desconto que iguala o VPL de um projeto, sendo ele igual a zero. Um projeto é aceito se a TIR for maior do que os custos de capital. Por exemplo, a taxa interna de retorno, ela é um dado, um elemento que vai servir para você calcular a taxa de retorno que esse investimento vai trazer para vocês. Por exemplo, se durante um planejamento de empreendimento a gente escolhe um modelo de negócio que ele exige aí pra gente R$ 200.000 de investimento. Eu só consigo. E aí o teu sócio pega e diz assim: a gente chega em um acordo e diz o seguinte: a gente só vai aplicar esses 200 mil se a gente obter um percentual de 20% de lucro. Só é vantajoso para a nossa empresa se a gente tiver 20% de lucro. Esses 20% que foi estipulado antes da gente realizar o investimento, ele significa, ou melhor, ele representa a taxa mínima de atratividade, ou seja, a gente só investe em determinado ativo se a taxa mínima de retorno for de 20%. E aí a taxa interna de retorno vai fazer o cálculo e te dizer durante quanto tempo que você vai considerar, se é 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a quantidade da taxa interna de retorno que aquele negócio vai ter. E aí a gente vai fazer o cálculo considerando o VPL e todas as movimentações, as de entradas e saídas, que é os fluxos de caixa que a gente acabou de explicar, para verificar se essa taxa interna de retorno corresponde à taxa mínima de atratividade que a gente acabou de estipular, para verificar se a taxa interna que esse negócio vai trazer de retorno chega perto dos 20%, é igual aos 20%, é menor que esses 20% ou é superior. Então, essa taxa interna de retorno é só para a gente definir e identificar a taxa que normalmente a gente vai obter de retorno durante um pequeno intervalo de tempo ou um longo intervalo de tempo, para verificar se esse negócio é viável ou não, para ver se a gente atinge a taxa mínima de atratividade ou não. Depois vem a outra ferramenta. A outra ferramenta é o payback, que é dividido entre o payback simples e o payback descontado. O que é o payback? O payback ele indica o tempo necessário em que o investimento inicial ele seja recuperado pelo fluxo de caixa gerado. Se a gente, por exemplo, a gente aplica R$ 200.000, a gente estipula um período de tempo. Esses 200 mil, esses 20 mil, precisa voltar para o nosso bolso daqui a 5 anos. Se demorar mais que 5 anos para retornar, não é interessante para a minha empresa. Se demorar até 5 anos, ok, a gente aceita esperar esse tempo. Então, o que acontece? O payback simples, ele não considera a taxa de juros. Ele não considera o valor do dinheiro no tempo. É como se o fluxo de caixa que vai vir para a minha empresa daqui a 5 anos tivesse o mesmo poder de compra que o fluxo de caixa que cai no primeiro ano. Só que a gente sabe que existe uma taxa de juros que pode ser que aumente o poder de compra desse fluxo de caixa ou diminua. E aí quem que considera o valor do dinheiro no tempo? O payback descontado, tá? Junto com a TIR e junto com o VPL. Então, quando fala assim payback, é só para a gente estipular e verificar o tempo necessário que o dinheiro vai voltar para o bolso de quem acabou de investir. Beleza? Então vamos aqui, galera. Somente para explicar para vocês como que funciona tudo, tá? Aqui a gente tem a taxa que a gente vai considerar para verificar se o investimento ele é viável ou não. Aqui a gente tem a quantidade de períodos, tá? O instante zero é exatamente o mesmo momento em que a gente tira o dinheiro do bolso e faz o investimento, então tal que ele é representado pelo sinal negativo. Aqui a gente tem o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto e vamos até o 14º, tá? Isso aqui é o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. E aí a gente agora vai verificar como que funciona o payback simples e o payback descontado à luz dessa explicação que a gente acabou de ministrar, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem os fluxos de caixa.
O que é o fluxo de caixa? São as entradas e saídas de dinheiro ao decorrer do tempo, ou seja, ao longo do tempo que aquele negócio está funcionando. No instante zero, eu acabei de dizer para vocês que é o dinheiro que a gente tira do bolso, tá? Aqui no caso é uma saída de recurso, que representa 110 mil. No primeiro ano, tem-se uma entrada de dinheiro de 20 mil, ou seja, são receitas. No segundo e terceiro ano, até o quinto, também se 20 mil. Do sexto ano em diante, tivemos uma entrada de 10 mil reais como fluxo de caixa. E aí o que acontece? Para a gente calcular o tempo de retorno, a gente precisa identificar, primeiramente, quais são, ou melhor, qual é exatamente o período em que esse investimento vai voltar para o dinheiro, vai voltar para o bolso do investidor. Melhor dizendo, quanto tempo o dinheiro volta para o bolso de quem investiu. Ou seja, no primeiro ano a gente teve a saída de 110. Durante quantos anos esse dinheiro retorna para o bolso de quem investiu, para o bolso de quem retirou, para o bolso de quem foi dada a saída? Então, tecnicamente, a gente vai fazer da seguinte forma. No instante zero, não retorna-se nada. Por quê? Porque a gente acabou de retirar. O negócio ainda nem funcionou direito. Mas no instante 1, voltou desse investimento o valor de 20 mil reais. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 110, vou subtrair 20. Ou seja, desses 110 mil que eu investi, voltou para mim 20 mil. Então, quanto que falta para retornar o dinheiro por completo? Ainda faltam 90 mil. No segundo ano, a empresa trabalhou, ganhou mais 20 mil. Desses 20 mil que eu ganhei, quanto que ainda falta para eu recuperar todo o meu investimento? Você vai pegar 90 mil menos 20, que vai dar 70 mil, e assim sucessivamente. No Excel, o que é que você vai fazer? Você vai colocar igual soma, pega o valor que você acabou de repetir aqui, né, que é o 110 mil, o valor que ainda falta para você recuperar. No instante zero, falta você recuperar o valor total. E aí vai subtrair pelo primeiro fluxo de caixa positivo que a empresa teve, que foi no primeiro ano de 20 mil reais. Professor, mas aqui tem um sinal de mais. Lembrem-se, se eu tive uma saída negativa, para eu subtrair e ver quanto que ainda falta, eu coloco o sinal positivo. Por quê? Menos com mais dá menos, ou seja, eu estou tirando 20 mil de 110 mil. E aí o que eu faço? Eu consigo identificar que ainda falta no primeiro ano de funcionamento 90 mil para eu recuperar. Agora vamos ver aqui no segundo ano. Recuperei mais 20 mil, ainda faltam-me 70. No terceiro ano, recuperei mais 20 mil, faltam 50 ainda. E assim sucessivamente. A gente verifica que no quinto ano, ainda falta 10 mil reais. E aí no sexto ano, ele vai ter um fluxo de caixa de quantos mil? 10 mil. Então, tecnicamente, no sexto ano, eu recupero todo o valor que eu investi. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que nesse investimento que eu apliquei 110 mil reais, eu vou passar 6 anos para poder receber esse valor de forma integral, considerando os fluxos de caixa que a gente acabou de apresentar para vocês, que é do primeiro ao quinto ano, esse investimento me traz um fluxo de caixa positivo de 20 mil reais. No sexto ano, um fluxo positivo de 10 mil reais. Beleza? Então, a partir do sexto ano, vocês podem verificar que fica agora todo o fluxo de caixa positivo. Isso aqui já é o retorno sobre o investimento que a gente acabou de mostrar para vocês, de 110 mil. Ou seja, eu trabalhando, lá no 14º ano, eu vou ter um retorno de 80 mil reais sobre aquilo que eu acabei de mostrar para vocês que o investidor aplicou nesse negócio. Então, o payback dele, ou seja, o tempo mínimo que ele vai precisar para investir, ou melhor, para recuperar o investimento, é de 6 anos. Se um investidor, um sócio estipulasse que eu não invisto dinheiro nesse modelo de negócio, se eu não recuperar esse investimento em até 5 anos. Aí a gente ia fazer o cálculo e ia verificar que em 5 anos ainda faltariam 10 mil reais. Então, estipulado nessa condição que o investidor acabou de mostrar para a gente, esse investimento ele não era
não era viável, né, no caso, porque a gente só consegue fazer um retorno, consegue recuperar todo o investimento a partir do sexto ano. E aí, como ele estipulou no mínimo 5 anos, ainda faltariam 10 mil reais para a gente poder fazer isso. E aí temos o payback descontado, que ele vai considerar o valor do dinheiro no tempo. E aí a gente vai considerar uma taxa de desconto de 5%, supondo que a cada ano que se passa, o valor que eu recebia perdesse aí em média 5% de desconto. Ou seja, no payback simples, esse fluxo de caixa aqui ia reduzindo e ficando esse valor. Já no payback descontado, vocês podem verificar que no primeiro ano, o fluxo de caixa aqui seria de 20 mil reais, já não vai ser mais 20 mil reais líquido, ou seja, ele foi desvalorizado. Então, esses 20 mil reais no primeiro ano, a gente considerando a taxa de juros e o valor do desconto do dinheiro no tempo, equivaleria somente a R$ 19.047,62, ou seja, esses 20 mil que eu considerei no payback simples não equivale à mesma coisa no payback descontado, que é exatamente o que a gente considera a taxa de juros, né, que é a desvalorização do dinheiro no tempo. Então, o que antes faltava 90 mil, agora vai ficar faltando 90.952. Então, tecnicamente, eu não vou recuperar esse dinheiro aqui em 6 anos, se eu for considerar o payback descontado. Como que eu faço para calcular esse valor? Você vai pegar a taxa, que é de 5%, né? Tu vai congelar ela, coloca dólar C, dólar 1, porque esse valor, a taxa, está na coluna C e na linha 1. Aí você sempre congela ela, que é para ela considerar a taxa em todos os fluxos de caixas que estão aqui, ó, na coluna B. Beleza? Tu vai selecionar a taxa, depois vai selecionar o período. Esse período é o quê? O período 1, é o primeiro ano de funcionamento. Aí tu vai colocar aqui, ó, 2 pontos e vírgula, e vai subtrair ao valor de entrada. Ou seja, tu vai pegar esse 5% que está no período 1 menos os 20 mil. E aí tu vai dar um Enter. Aí o que é que vai acontecer? Vai transformar em 19.047,62. Ou seja, a taxa de 5% vai fazer um abate no fluxo de caixa previsto que eu tenho, que vai fazer com que esse fluxo de caixa tenha um desconto e transforme-se em 19.047,62. Ou seja, esse valor não é igual a esse. Então, se eu for considerar o valor do dinheiro no tempo e verificando a uma taxa de 5% de desvalorização ao ano, esse dinheiro vai trazer para mim R$ 19.047,62. No segundo ano, o valor que era de 18 mil já não vai ser mais de 18, que era de 20 mil já não vai ser mais de 20 mil, vai ser de 18. E aí o que acontece, pessoal? Esse valor aqui, ele já não vai descontar esses 20 mil, né? É como se a taxa ela fosse modificando ao decorrer do tempo, tendo como base os juros compostos. Se aqui depreciou 5 mil, nesse aqui agora vai depreciar 10, nesse aqui 15, nesse aqui 20, nesse aqui 25, aqui 30 e assim sucessivamente. E aí agora a gente vai fazer o cálculo total para verificar quanto que isso vai equivaler para a gente. Então o que acontece? No ano 13º, o que entraria de fluxo de caixa de 10 mil reais, se eu for considerar o valor do dinheiro no tempo, esses 10 mil vai me representar somente 5.303. Ou seja, é uma diferença muito grande. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer só o somatório, né? Pra gente saber o saldo. Que é que você vai fazer o quê? Você vai pegar os 110 mil que você investiu e vai subtrair o novo fluxo de caixa, tomando agora como base o payback descontado. Ou seja, 110 mil menos 19.047,62 vai representar o que ainda falta voltar para o bolso, 90.952. Ou seja, o payback descontado, ele me deu um valor a mais que eu vou precisar recuperar. Antes, no payback simples, no primeiro ano, faltariam só 90 mil para eu recuperar tudo. Agora, no payback descontado, vai faltar 90.952. E assim você faz com todos os anos. E agora, você tem-se aqui um exemplo bem clássico, que no payback simples, eu já recuperaria todo o investimento no sexto ano. Só que no payback descontado, o meu saldo só vai ficar positivo a partir do nono ano, ou seja, entre
o oitavo e o nono ano é que eu vou conseguir recuperar todo esse investimento que eu acabei de realizar. No entanto, todavia, a gente tem esse dado de cunho comparativo, em que no payback simples, esse valor retornaria para mim no sexto ano. Considerando o valor do dinheiro no tempo, esse valor só voltaria para mim entre o oitavo e o nono ano, beleza? Então, com base no tempo de retorno que a empresa estipulou anteriormente, você poderia concluir se seria viável ou não. Tomando como exemplo o prazo de 5 anos que o sócio, o nosso investidor lá, estipulou, então nem o payback simples me daria esse dado, essa informação, então tá o payback descontado. Por quê? No payback simples a gente verifica que o dinheiro só voltaria para o bolso do investidor a partir do sexto ano. E no payback descontado, esse dinheiro só voltaria entre o oitavo ano e o nono ano.